mais entrevista hoje, em agradável companhia de Fernando Eichenberg, jornalista, que tem a vida aquela que muita gente sonhou em ter como sinônimo de sucesso, né? Muita gente pensa assim. Natural de Porto Alegre, viveu 13 anos em Paris, vive agora em Washington, onde é correspondente do Globo, mas já colaborou com diversos veículos no Brasil, né? E é autor de 2 livros que a gente vai mostrar agora durante a entrevista com vocês. Fernando, todo jornalista é curioso? Eu acho que deve ser, né? Teria que ser, se não for, eu acho que não pode ser jornalista, né? Agora, acho que tem graus de curiosidade, né? E formas de curiosidade também. Acho que os jornalistas também, às vezes, dirigem essa curiosidade para algum lado, dentro até do mesmo tema, mas ainda bem, tem percepções de curiosidade diferentes, né? Mas tem que ser curioso, sem curiosidade não vai adiante, né? E é por isso que talvez haja a questão de separar bem o jornalismo político, jornalismo social, enfim, é por causa disso? É porque eu sou diferente na minha curiosidade do outro? Será Não, por aí? acho que qualquer jornalista, o político, o social, o econômico, o esportista, o esportivo tem que ter curiosidade, né? Tem que ter essa curiosidade tem que ser natural e profissional, né? Como tem que ser os dois lados, porque senão como é que tu vai, né, ir adiante numa história, tentar ter um olhar para algum tema, para alguma personagem, para alguma pessoa, sem ter essa curiosidade, né? Imagino que você deve ser curiosa para me entrevistar aqui. Os temas que me interessam, como no caso agora de conhecer um pouco mais, né? E trazer um pouco mais para as pessoas também. E aí eu fico pensando, foi essa curiosidade que te fez nessas viagens, né? Que resultou nesse livro aqui que a gente vai falar, que foi A Quatro Mãos, junto com o Davi Coimbra, que também é jornalista. Foi essa curiosidade natural, assim, de estar atento a tudo que está acontecendo à tua volta, que te fez escrever bastante, porque algumas dessas viagens não eram necessariamente a trabalho, né? Não, eram viagens a passeio que de repente teve alguma coisa que despertou interesse. Como é que foi isso e construir um livro assim? Já começou que eu já tinha um pouco uma certa, até dizer, angústia de conhecer o mundo, assim, mais do que curiosidade, né? Eu tinha essa ânsia, assim, e quando eu tinha 19 anos, eu fazia já 2 faculdades, História e Jornalismo, e aí eu tranquei a faculdade para viajar. O plano era ir com 5 amigos, ficar 6 meses na Europa. Então descobri, né, escolher uma cidade e viver 2 meses naquela cidade, aprendendo a língua, como se fosse um cidadão daquela cidade, conhecer o dia a dia, e depois viajar 4 meses pela Europa, voltar e continuar a faculdade. Acabou que, eu escolhi Paris, né? Foi onde acabou assim a história da minha vida, boa parte da minha vida. Né? E só que os outros amigos voltaram, no fim, em diferentes épocas, e eu acabei viajando 3 anos pelo mundo. Aí fui pra Índia, pro Nepal, viajei 6 meses na Índia e Nepal, fui pra África, fiquei viajando pela Europa por tudo que é lado. Ainda depois, quando eu fui voltar pro Brasil, ainda ficava pensando, conheço o Himalaia, não conheço o meu país, né? Eu já tinha até viajado pela Argentina, Chile, Peru. Aí eu comprei uma passagem para Recife, fiquei lá até na casa que a Maria Tomazelli, que é minha tia, pintora, tinha lá, e fica lá na minha casa. Eu liguei para minha casa em Porto Alegre, daqui a pouco eu tô aí, já finalmente ele voltou, achava que eu não voltava mais, né? 3 anos eu ia trancando faculdade, trancando. Só que acabei fazendo uma viagem de 7 meses pelo Nordeste, durou 7 meses. Então você vê, né? Eu acabei perdendo, entre aspas, que é o título do livro, mas perdendo 3 anos de faculdade, mas que não é uma experiência que não se compara. É uma faculdade, né? É uma faculdade não deixa da de vida, ser, né? porque a gente conhecer essas identidades tão diferentes, eu acho que é uma coisa que faz a gente crescer. O Dr. Ivan Israela colocou isso na entrevista dele, ele disse que o mundo dele abriu diferente quando ele começou a se interessar por arte, né? E trazer aquilo para a vida dele como cirurgião, claro. Assim, que é realmente... a gente fala dessas experiências todas e eu fico pensando em que momento... uma entrevista, por exemplo, pode se tornar mais surpreendente do que um fato em pleno momento de acontecer, assim. Em que momento isso pode ser mais... Não é mais interessante, mas mais surpreendente mesmo. Isso pode acontecer? Durante uma entrevista? Durante uma entrevista, surgir alguma coisa assim que realmente seja mais surpreendente que um fato assim acontecendo. Olha, isso para mim, pelo menos, eu adoro, né? São sempre surpreendentes, porque até é uma pergunta que sempre quando eu dei as entrevistas, quando eu lancei o livro de entrevistas que eu lancei, me perguntavam, todos perguntavam, qual é a entrevista que mais gosta do livro, né? E para mim é difícil dizer, porque para mim uma dessas entrevistas tem mais um significado, tem uma história, né? Eu me preparei para cada uma delas. Você acaba tendo uma relação com aquela pessoa, nem que seja durante o momento. Alguns até fiquei amigos, mas outros fica durante
a entrevista, você cria um feeling, uma relação com o entrevistado, como a gente está tendo aqui agora, a gente está batendo papo. E aí você quer descobrir aquela pessoa, saber o que ela pensa, como é que ela vive, até explorar suas contradições, os seus sonhos, os seus arrependimentos, sei lá, o seu trabalho, o seu pensamento sobre o mundo. E para mim tudo isso é fascinante, né? Todas essas pessoas, cada um de um universo completamente diferente, com experiências de vida diferentes, com trabalhos diferentes, de países diferentes, de idades diferentes. Então, para mim, uma entrevista até a gente estava comentando antes da entrevista aqui, né, que eu entrevistei o Peter Brook, o diretor de teatro, ele dizendo, agora deixa as tuas perguntas de lado, vamos começar esse processo vivo da entrevista. Quer dizer, a gente nunca sabe, quando eu fui entrevistar o Godard, igual, né, a gente prepara, mas a gente sabe que o Godard é imprevisível, assim, mais do que qualquer outro. Então, nunca sabe o que vai acontecer, isso já é uma coisa interessante, nunca sabe como aquela pessoa vai... Eu até escrevo na introdução do livro, né, se a entrevista tivesse acontecido de tarde, não de manhã, se eu tivesse feito a última pergunta no lugar da primeira, se eu não tivesse, né, interrompido a pessoa naquela hora, como é que ia acontecer? Mas a gente nunca... É sempre algo novo, né? O surpreendente eu acho que é nisso, de conhecer uma pessoa, explorar uma pessoa como ela é. Eu fico mal comparando, pensando assim, é como pedir para uma mãe escolher entre um filho de acordo com as características e também ansiosa a respeito de quem ele vai se tornar e essa coisa toda. E já me lembro do seguinte, nisso eu posso comparar o jornalista quando ele está em meio a uma entrevista buscando alguma coisa com um artista, na hora que ele está produzindo uma obra, sempre tem aquela coisa de achar que não está bem acabada, que podia ter sido melhor, como estamos falando, né? De que de repente, se eu tivesse feito a outra pergunta, eu posso fazer essa comparação? Não deixa de ser uma forma de arte a gente buscar uma pessoa assim por uma entrevista? Não sei se arte, talvez, realmente, mas como no jeito que a gente fala, arte de entrevistar, né? Existe como arte de fazer várias coisas, e cada um tem o seu jeito também, né? De como fazer a entrevista e de buscar, e às vezes a entrevista também não vai para um lado, tenta para outro caminho, e toda essa preparação que se faz antes, eu ficava até constrangido certas vezes, que eu realmente tenho essa angústia de ler sobre tudo. Eu acho que eu não li, que eu perder daquele personagem, vai ser que eu podia ter perguntado, que podia sair uma história legal. E eu acabava no final da entrevista, o entrevistado me agradecia, né? Pô, obrigado. Eu digo, não, obrigado a você que me dá a entrevista. Não, que eu vi que você ou me conhecia ou pelo menos estudou, sabe quem eu sou. Eu digo, pô, mas isso é o mínimo do trabalho de um jornalista, né? Para uma entrevista. Não, mas isso é a exceção, porque a maioria das pessoas vem aqui e fala comigo. E aquelas perguntas vagas, né? Qual o seu próximo projeto, qual não sei o quê, não sei. E a gente chegou lá a toca de caixa, assim. Eu nunca me esqueço que é um personagem que eu adoro, que eu gostaria muito de entrevistar, acho que eu não vou conseguir, que é o Bob Dylan. E que eu sou meio fã, assim. E ele tem aquele filme do Martin Scorsese, que tem sobre a vida dele, sobre ele, né? E tem uma hora que ele está dando uma entrevista e tem um jornalista, acho que agora não me lembro se ele está na Suécia ou na Dinamarca, e está lá e o cara pergunta, eu queria saber o que tem a sua obra, qual é a relação com os beatniks. E o Bob Dylan olha para ele assim, qual é a relação da minha música com os beatniks? Ele falou, não sei, bom, o que você acha? Eu quero que você me responda. Não, mas eu quero que me responde primeiro, depois eu te respondo. E ele ficou meio assim, você não sabe, você não conhece nada do que... Não sei nada do que... O que você veio fazer aqui? Meu chefe me mandou aqui, me mandou fazer essa pergunta para ti. Quer dizer, é um pouco assim, né? Acaba acontecendo isso às vezes, né? E acaba, sei lá, queimando o filme do jornalista. Né? Já fazer um rápido intervalo, Fernando. Tudo bem. Já voltamos com você com mais entrevista.